Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre a história da comunicação, né? O universo da comunicação. Aqui nessa unidade aí, então, vamos procurar entender a importância dos meios de comunicação no contato entre as pessoas e na transmissão de informações. Nós vamos aqui também identificar diferentes meios de comunicação, aprender mais sobre a comunicação impressa e entender a importância da tecnologia no desenvolvimento dos meios de comunicação, certo? Então, observando essa fotografia aí, vocês poderão aí interpretar essa imagem e depois responder aí as questões a seguir, onde nós temos aí pedindo para vocês descrever o que você vê nessa cena representada. Pois bem, os meios de comunicação aqui facilitam a troca de experiências e informações entre as pessoas, contudo, em algumas situações, eles podem substituir um encontro presencial que poderia favorecer uma proximidade maior entre os envolvidos ou distanciar pessoas que estão reunidas em um mesmo local, dependendo do modo como esses meios de comunicação aí são utilizados. Então, em qual dessas situações aí a fotografia se enquadra, né? Então, vejamos bem aí. Nós temos aqui os meios, observando a fotografia, né? Observe que as pessoas aí estão conectadas, né, com o meio de comunicação aí, no caso a internet, o celular aí, o aparelho, né, celular, e o meio de comunicação é a internet. Então, nós temos aqui o seguinte: observe que essas pessoas, apesar de estarem juntas, elas estão assim num universo distante uns dos outros, né? Cada um está se comunicando aí de uma forma onde está um corpo presente, mas o seu relacionamento de comunicação aí está distante um do outro, certo? Então, vocês vão responder essas questões aí. E na página 94, a comunicação é universal. Como você demonstra a uma pessoa o que está sentindo ou pensando, né? Será que é só por meio da fala que podemos nos comunicar? Como você imagina que as pessoas se comunicam no tempo em que a escrita não existia, né? Então, como que você imagina? No tempo em que a escrita não existia, como é que as pessoas se comunicavam? Então, a comunicação é uma necessidade humana, por meio dela podemos então conhecer novas pessoas, aprender e compartilhar informações e discutir problemas coletivos. As pessoas se comunicam todos os dias ao circular nas ruas, na escola, no trabalho, né, no comércio e em outros lugares. Essa comunicação aí pode ser feita de diferentes formas: conversa por carta, por e-mail, por telefone, por sinais, expressões artísticas e entre outras. Aqui nós temos uma tirinha aqui, onde vocês deverão ler e depois responder as questões, certo? Então aí nós temos uma tirinha aí, né? Repete. Namorado é nonogodo. Casa é mazaca. Beijo é japito. Pra quê? Se a gente inventar uma língua só nossa, pode fofocar à vontade, sem os meninos sacarem. Maluquinho, escuta essa. Bomiringo na bolunga e botito bozozo. Bom, o menino maluquinho. Então, aqui os personagens fizeram para compartilhar informações confidenciais, né? Aqui no caso, aqui, nessa questão, o que elas fizeram para compartilhar essas informações confidenciais? Então, elas aí procuram combinar uma língua, né, diferente, né? Inventaram, então, palavras novas para substituir as palavras conhecidas por todos, né? Então, elas inventaram palavras novas para substituir a que nós já conhecemos. No último quadrinho aí, por exemplo,
a expressão facial e a postura das meninas comunicam quais sentimentos? Observe então aí que no último quadrinho elas têm uma forma surpresa aí, de assustadas, né? Então ela causa aí admiração. Então essa forma de se expressar das meninas aí no último quadrinho representa também uma forma de comunicação, né? Quando elas se demonstram aí surpresas, assustadas e admiradas, né? E vocês podem observar então que as meninas, enquanto achavam que estavam inventando uma nova linguagem para se comunicar, os meninos também já tinham inventado a linguagem deles. Na questão número 2 aí, onde nós temos indique quem faz uso de cada um dos sistemas de comunicação descritos abaixo. Então nós temos aí questão número 1, pessoas com deficiência visual. Então você vai colocar número 1, pessoas com deficiência visual, e número 2 para pessoas com deficiência auditiva. Então nós temos aí Libras, língua brasileira de sinais. É uma forma de comunicação realizada por meio de sinais feitos com as mãos e os braços. Quem é que utiliza-se desse meio de comunicação, né? Então, vocês vão colocar aí o número 2, pessoas com deficiências auditivas. Braille é um sistema de escrita e leitura que consiste em pontos em relevo no papel ou em outro material e permite a leitura pelo tato. Então, aí vocês vão colocar número 1. São as pessoas com deficiência visual que fazem o uso desse tipo de comunicação, né? Utiliza-se do braille para se comunicar. E na página 95, nós temos aqui a invenção da escrita, pessoal. A invenção da escrita aqui a invenção da escrita é muito antiga e representa um marco na história da humanidade. Por meio da escrita foi possível então registrar lembranças, ideias, invenções, acontecimentos e datas importantes e transmiti-los ao longo do tempo. Então, no passado, a escrita era uma técnica dominada por poucas pessoas. Por isso, o escriba profissional que escrevia os textos ditados e fazia cópia dos manuscritos era muito admirado. Ao longo do tempo, foram inventadas diferentes maneiras para registrar as informações por escrito. Os primeiros registros foram realizados por meio de pictogramas. Mais tarde foi inventado o sistema alfabético de escrita, que registrava os sons da fala humana. E aqui, então, pessoal, nós temos aqui, os pictogramas aqui, que é um desenho simplificado que representa a forma física de objetos e seres. Então, através desses desenhos, né, se utilizava alguns desenhos para representar a comunicação, né, entre as pessoas daquela época. Então, pictogramas encontrados na tumba de Meneptah, um faraó egípcio da 19ª dinastia, cujo governo corresponde aos anos de 1213 a.C. a 1204 a.C. Então, isso aqui, pessoal, é uma relíquia encontrada, né? Mostrando aqui como as pessoas se comunicavam, né? Praticamente antes da escrita, se comunicava através de símbolos, de desenhos, né? Até então, quando foram criado o sistema alfabético, né? Ou seja, as letras, para que a comunicação se transformasse universal, né? E aqui então vocês têm essas questões para responder, tá bom? O escriba era o profissional que dominava a técnica da escrita nas sociedades antigas. Cite ao menos 6 profissões que trabalham com a escrita atualmente, né? Então, atualmente aí, pessoal, nós temos que trabalha com a escrita, né? O próprio professor que trabalha com a escrita, o professor leva a escrita
através da alfabetização, né, leva o alfabeto para que a criança possa aprender, né? Ela tem que aprender a escrever e ler, e assim então o trabalho do escriba hoje corresponde ao trabalho do professor, do escritor, né, do poeta, do jornalista, do editor, do advogado que trabalha então aí com as escritas. Essas são algumas, tá, gente? Então, porque no passado não eram todas as pessoas que tinha essa função de aprender a escrever, de ler e escrever, né? Essa função era mais determinada pelo escriba. Então, hoje nós temos a universalização da escrita, levando a todas as pessoas a possibilidade de aprender a ler e a escrever. Bom? E assim, também na página 96, nós temos aí, pede para você fazer a leitura de um texto, depois responder as questões aí. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distantes milhares de quilômetros. Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como ferramenta, né, para o registro do movimento do comércio, depois como registro de todos os acontecimentos que envolviam a sociedade. Com o advento da escrita, foi possível então atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre modos de vida de povos que viveram há milhares de anos, ou informar sobre outros povos que vivem em locais muito distantes dos centros de difusão das informações. A durabilidade do sinal grafado e a possibilidade de acesso à informação por números cada vez maior de pessoas mudaram profundamente a história da humanidade. Então, pessoal, a invenção da escrita, ela foi primordial para o surgimento, né, da comunicação entre vários povos. Então, isso é muito importante ressaltar isso daqui sobre a questão da invenção da escrita para a profundidade da nossa comunicação uns com os outros, tá bom? E aí, então, no próximo capítulo nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Por enquanto vamos ficar aqui, né, sobre a origem da escrita, ou até mesmo, vamos dizer assim, sobre a origem da comunicação, tá bom? Um abraço a todos aí, até mais.